Gente, vamos lá então. Tem 10 minutos, 11 minutos. Depois todos que forem chegando, né, sejam bem-vindos. A graça e a paz para vocês. Saudade de vocês. Vontade de estar juntos. Mas, por enquanto, ainda vamos continuar juntos, mas separados, né? Cada um na sua casa. Aí nós vamos orar, tá bom? Nesse momento, convido você para, junto comigo, né? Chegar diante do trono do nosso Deus e a gente orar, pedir ao Senhor que possa usar esse tempo, né? Para a glória dele, que esse que é o propósito. Então, vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Deus, porque mais um dia o Senhor tem nos dado para vivermos na tua presença, Senhor. Te louvamos, Deus, pelo teu cuidado maravilhoso para com as nossas vidas, para com a vida de cada jovem, cada casal, cada filho teu, Pai, da tua igreja, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque a tua presença, Deus, é conosco. E como é maravilhoso, meu Deus, poder desfrutar desta presença, Senhor. Nós te louvamos, Deus, também por esse tempo diferente que nós estamos vivendo, Pai. E neste momento, Senhor, cada um na sua casa, nós queremos dedicar esse tempo ao Senhor, Pai. Então eu te peço, Deus, que o Senhor leva cativo cada mente, cada coração ao Senhor, Pai. Que nesse tempo nós possamos estar aprendendo um pouco mais da tua palavra, Senhor. E para isso, Deus, nós dependemos do teu santo e doce Espírito, Senhor. Então, Deus amado, derrama do teu Espírito Santo em cada lugar, em cada casa, Deus, que agora, neste momento, está junto comigo, Deus, gastando esse tempo com a tua palavra, Deus. Eu oro, Senhor Jesus, te peço que o Senhor use a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra, que é poderosa, que é uma espada que penetra no nosso coração, meu Deus, possa falar ao nosso coração neste momento, possa nos fortalecer, possa nos encorajar, possa nos exortar, Deus. Porque tudo isso, meu Pai eterno, o Senhor sabe fazer, Deus. E nós te louvamos, Pai, por este privilégio que nós temos, Deus, de sermos chamados teus filhos, e o Senhor é o nosso Pai, Senhor. Muito obrigado mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz. Eu vou continuar hoje o estudo de Provérbios, tá bom? Então, nós demos uma parada, não sei se vocês lembram, mas a última aula nós paramos no capítulo 3. Tá bom? E hoje nós vamos ler o capítulo 4. Vamos estar conversando, aprendendo nesse capítulo 4 de Provérbios. Então, eu te convido, pega aí a sua Bíblia, seu celular, onde você estiver lendo a palavra, certo? E abra no capítulo 4, e nós vamos estar, nesta manhã, estudando um pouco desse capítulo, né? Pedindo que Deus venha nos trazer orientações através desta palavra. Eu vou colocar um PowerPoint aqui só para vocês terem uma ideia, tá bom? De como vai ser conduzido agora. Espera aí só um pouquinho. Não, deixa lá mesmo. Aí, quando ligou a câmera agora. Deu. Ok. Então, só relembrando, né, a mensagem principal do livro de Provérbios, né, a mensagem central do livro é esta aí, né, faça as coisas à maneira de Deus e você será bem sucedido em cada esfera da vida. Ignore a sabedoria divina e você fracassará. O livro de Provérbios, a gente vê que a sabedoria de Deus está enfatizada em todo ele. Não é isso? Então, fica aí ligado com essa mensagem. Vá relembrando aí quem escreveu, os capítulos, aquilo que Deus já falou no seu coração. Vai relembrando aí, ok? Ensino fundamental de Provérbios. Provérbios nos ensina uma vida que agrada a Deus.
sabendo que quando agradamos a Deus, acabamos agradando a nós mesmos, porque a nossa satisfação está em Deus, né? Só seremos verdadeiramente felizes quando fizermos as coisas à maneira de Deus, seguindo sempre as suas orientações. Está lá em Provérbios 19, 23 e 22, 4. E tem outros inúmeros versículos, não é? Então, eu te convido para viver essa vida que verdadeiramente agrada a Deus. E quando nós deixamos Ele dirigir, com certeza nós seremos felizes. Porque a felicidade que a palavra de Deus nos propõe, que o nosso Deus nos propõe, é baseado nas bem-aventuranças, né? Que está lá em Mateus 5, bem-aventurados que choram, os que sofrem. Então, é diferente dessa felicidade que o sistema do mundo propõe, tá bom? Então, fica ligado nisso aí. E para hoje, no capítulo 4, tá bom? Todo mundo de Bíblia aberta? Espero que sim. Então, no capítulo 4, eu fiz uma divisão desse capítulo nesses tópicos que nós vamos estar conversando sobre eles agora nesta manhã, tá bom? E a primeira coisa é, ouvir instruções é bom e faz parte da vida cristã. Está lá no versículo, no 4, do 1 ao 4. Fique ligado na sabedoria que vem do alto. Ela traz benefícios, do 5 ao 13. Cuidado, as veredas dos perversos não é legal e não tem nada a ver com você. 14 ao 17. Luz e trevas, um contraste aí, né, da vereda do justo e do perverso. E é preciso ir mais fundo na palavra de Deus, 20 ao 22. E depois, aí nós vamos agora voltar e estar trabalhando esse capítulo, cada fase, dividido nesses versículos. E depois, a gente vai ver, o importante é proteger o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, ou guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Gostaria até de te desafiar, se você não decorou ainda esse versículo, é uma boa tarefa para a semana, né? Nesse tempo ainda, que ainda temos tempo. Coloca aí, então, o desafio já da escola dominical dessa semana. Decora Provérbios 4, 20, 23, se você não decorou. Quem já sabe, aí, ótimo, medita nele. Tá bom, irmãos? Então, vamos lá, né? Estudar o livro de Provérbios é extremamente maravilhoso. Eu confesso que nessa quarentena eu já estou na terceira vez que estou lendo. Está fazendo parte da minha leitura diária também. Tá? Então, tem lições maravilhosas que nós precisamos estar dia a dia. É tanto que tem 31 provérbios. Se todos nós dedicássemos sempre a ler, nós iríamos ser bem edificados cada dia. Cada dia ler um capítulo de provérbios. Né? Eu propus isso para vocês, eu acho que alguns já leram, pode dizer que esse ano já leram o livro de provérbios, né? E agora vai... Pô, mas pode continuar, tá? Não tem problema você fazer sua outra leitura e também estar lendo esse livro de provérbios, ok? Então, a primeira parte, quando nós começamos aí, vai no versículo 1, do 1 até o 4. Eu vou estar lendo e a gente vai estar conversando agora sobre eles, tá? Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro em idade e único diante de minha mãe, então, ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Eu gostaria de te frisar, né? Retenha no teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, a gente vê que lá em João fala, na epístola de 1 João, ele fala sobre essa questão dos mandamentos. Os meus mandamentos não são penosos.
ou em outras palavras, não são pesados. Então, vida cristã não é peso, muito pelo contrário. A vida cristã que o nosso Deus nos propõe para vivermos como filhos dele é vida de jugo suave, leve, como o próprio Jesus te convidou, né, para dizer, olha, tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, essa é a proposta. E aqui no início, a gente vê, se você for olhar o tema aí, talvez na sua Bíblia também está isso, né? A exortação paternal. Porque a gente vai ver que no livro de Provérbios, até o capítulo 9, vai estar sempre direcionado, e não só até o capítulo 9, todo ele vai girar em torno de conselhos. É como se fosse conselho de pai para filho, de mãe, de família, de como você viver. E eu fico imaginando nesse livro, né, tão interessante essa questão do conselho paternal, porque Deus é o nosso pai. Então você olha, você como filho está recebendo a orientação de Deus, o seu pai, o pai amoroso, o pai que cuida, o pai que ama, o pai que disciplina, né, o pai que se alegra na obediência do seu filho. O pai que quer sempre o melhor para o seu filho. Né? É interessante a gente ver, porque nem o pai vai querer o pior para o seu filho. Muito pelo contrário, ele sempre vai querer o melhor para o seu filho. Né? E Deus, até Jesus fala, né? Se pedir, um pai, ele se pedir uma cobra, vai dar se pedir um pão, vai dar uma cobra, ou tal e tal. Tem um texto lá na palavra de Deus nos evangelhos, né? Aí ele diz assim, não, eu também, muito mais o vosso Pai Celeste, né? Vai fazer sempre o que é melhor para você. Então, no início, até o versículo 4, tem essa exortação paternal. Quando a gente vê que, certamente, Salomão recebeu do seu pai essas exortações, né? Filho, ouvi a instrução do pai e estai atentos a conhecerdes o entendimento. Agora, gente, olha, deixa eu chamar a atenção de vocês, assim, com relação a uma coisa. Nem sempre o que ouvimos significa que nós estamos retendo, estamos guardando. Né? Às vezes a gente escuta, mas a questão não é só o escutar, mas é o escutar e obedecer a palavra de Deus. Olha, pensa aqui comigo. Jonas, ele ouviu a palavra de Deus? Ele escutou as ordens de Deus? Ele escutou tudo isso. Mas, no entanto, no coração dele, ele achou que talvez, não, deixa eu fazer a minha maneira, e não a maneira de Deus. Mas como Deus o amor, Deus deu um jeito de trazer ele de novo para perto dele. Mas, então, eu quero chamar isso para vocês, né? É esse fato de escutar a instrução e estar atento para receber sempre o entendimento da palavra de Deus. Né? E esse entendimento, desculpem, não tem nada não cheguei não, tá bom? Então, gente, deixa eu te falar. Então, e esse entendimento vem de relacionamento com Deus, de vida cristã, vida no seu dia a dia. E ele disse, olha, porque eu vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Né? A doutrina do Senhor é perfeita. Lá em Deuteronômio tem uma parte que fala, destila minha doutrina como orvalho. Né? Então, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água. Né? Então, essa doutrina, né, que o apóstolo Paulo falava, que Jesus falava, é o ensino da palavra de Deus, o ensino genuíno da palavra de Deus. Aí ele diz, olha, não deixe. O que eu estou te ensinando é legal para você, o que eu estou te ensinando é certo para você, o que eu estou te ensinando vai trazer palavras de vida eterna, vai trazer segurança, vai trazer certeza do seu andar aqui, essa caminhada que você não pode, de maneira nenhuma, se desviar, deixar fora. Então, esse ensino é bom, jovem. Esse ensino é bom. Então, inculca ele na sua mente, guarda ele no seu coração, não abandone. Gente, aí no próximo versículo, é tão interessante quando ele usa essa expressão de como ele recebeu esse ensino desde o seu lar. Aí ele fala, quando eu era filho em companhia do meu pai e único diante da minha mãe,
Então, ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos. Retenha. Reter é você pegar para você, né? Você pegar a palavra de Deus e guardar no seu coração. Você pegar a palavra de Deus que te protege e guardar no seu coração e viver essa palavra da maneira como ele quer que você viva. Então, quando você pensa sobre reter essa palavra de Deus, meus irmãos, é conhecer a palavra de Deus, é aprofundar-se nas Escrituras. Isso é uma necessidade urgente, meus irmãos. Olha, pensa bem, jovens, não é? Hoje nós vivemos, se nós formos olhar mesmo, se nós formos sinceros conosco mesmo, a gente vê que nós vivemos uma era de um analfabetismo bíblico. Né? As pessoas não conhecem a palavra de Deus. As pessoas elas não conhecem a palavra de Deus. Né? Muitas até conhecem partes, textos da palavra de Deus, aquele que, tipo assim, eu posso usar, é bom para mim. Né? Principalmente o texto das bênçãos de Deus. Mas quando leva para o texto de que eu preciso renunciar a mim mesmo, eu preciso tomar a minha cruz dia a dia e seguir a Cristo, eu preciso agradar a Deus, eu preciso prestar o meu culto racional a Deus, eu preciso transformar a minha mente e conformar a vontade de Deus. Então, textos que nos chamam para a responsabilidade, às vezes, é deixado de lado, né? Então, nós precisamos, esses versículos aqui, quando ele diz, olha, retenha, pega para você, guarda para você os meus mandamentos, porque eles trazem vida, né? Vida e muitas promessas. A gente vê que lá no Antigo Testamento, quando Deus tirou o povo de Israel do deserto, do Egito, naquela caminhada deles com Deus, daí às vezes iam, voltavam e aquela coisa toda, mas no decorrer dessa caminhada, o que sempre Deus chamava eles de volta e dizia, olha, guarda os meus mandamentos, anda nos meus mandamentos. Se você for olhar em Deuteronômio, tem, aí diz, olha, se você obedecer, se você reter, se você guardar os meus mandamentos, o resultado é esse. É o que Provérbios está nos ensinando. Se você não guardar, então o resultado vai ser outro. Você vai colher. De qualquer forma, a gente vai colher. Se escolhemos semear o que o Senhor nos manda, semear, começar da nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa vida, nós vamos colher. Porque é isso que a Bíblia nos ensina lá em Gálatas 5, né? Não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Então, nós não podemos plantar, sei lá, abobrinha e pensar que a gente vai colher uma deliciosa maçã. Acho que a abobrinha ninguém gosta, né? Vocês, né? Mas é bom comer, viu? Comer bem também faz parte. Agora está precisando, está chegando a hora que precisa comer verdura, comer tudo. Então, nós não podemos plantar uma coisa e esperar e vamos escolher outra de maneira nenhuma. Então, a palavra de Deus, meu irmão, te convida para isso, né? Para você ter uma vida profunda, né? Com Deus, buscar sempre essa sabedoria que vem do alto. Tá bom? Então, aí a gente vê essas instruções de Salomão ao seu filho. Então, receber instrução faz parte. É interessante a gente ver que é como se estivéssemos em uma viagem, né? A gente fosse pensar, agora nesse tempo aí, a gente fosse pensar mais ou menos em uma viagem, né? Que a gente precisa fazer e que nessa caminhada tem regras, tem coisas que a gente precisa estar guardando, né? Guardando no nosso coração. Então, tem algo que a gente precisa estar fazendo, né? Por exemplo, nessa caminhada tem orientações
falsas que, às vezes, nesse capítulo mesmo está falando sobre isso, né? No versículo 24, que às vezes vem e que você tem que se desviar dela, por quê? Porque você precisa estar concentrado no seu destino. Marla, e quando né? nós pensamos como cristãos, né, o nosso destino é o eterno, não é o aqui. É começando aqui para chegar lá. Né? Então, nessa viagem precisa permanecer no caminho, permanecer nesse caminho. Muitas ofertas vão surgir para te tirar desse foco, né? Te levar para outros caminhos, te levar para outros lugares, vão sim. E eu vou te dizer, são muitas, viu? E constantemente. Se você estiver olhando a sua vida, você vai ver que cada dia sempre vai aparecer coisas que parecem boas, mas que te levam para mais longe, para longe do caminho de Deus. Então, não pode ser boa de forma alguma. Tá bom? Então, fica firme aí nesses primeiros, do 1 ao 4, a gente vai ver essa questão. Deus quer se relacionar mais intimamente com você e te chama, né, para dia a dia você a andar nos caminhos dele, na leitura da palavra dele, na oração, na comunhão, né, em tudo. Crescer com Cristo tem que ter leitura da Bíblia, tem que ter oração, tem que amar isso. Né? Então, Salomão, ele começa a dizer, olha, eu tive essa oportunidade, eu fui ensinado nos mandamentos do Senhor. Certamente ele recebeu, né, dos seus pais, muitos de vocês receberam desde cedo, gente. Desde cedo, né? Quantos de vocês nasceram em lar evangélico, recebem a palavra na sua casa, que é a fonte? Os judeus, eles faziam isso muito bem, ou fazem, né? Na sua casa, aí você tem mais a oportunidade de ter a igreja para te ajudar, te auxiliar nesse crescimento, né? E agora você também, mas só que não é só o que os seus pais ensinaram, não é só o que a igreja ensina, você também precisa buscar ter esse conhecimento de Deus, essa vida prática com Deus, essa intimidade com Deus. É como a palavra de Deus diz, na sua lei medita de dia e de noite, né? Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei. Prazer, gente, olha aqui, presta atenção no negócio desse aí. Essa palavra, né? Prazer, tem prazer na lei do Senhor. Tem prazer em andar com Deus. Vida cristã é vida. Né? E a vida cristã, sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus, sem você buscar conhecer a Deus, aí ela se torna como se fosse, talvez, um costume. E a ideia de Deus, em toda a palavra dele, é se relacionar com Deus. Deus não é um ser que é transcendente, né? Que está lá e que agora, olha, vocês estão aí no mundo, fica aí de boa e eu estou aqui. Não! Ele é iminente, ele quer se relacionar, tanto ele é transcendente como ele é iminente. Por que as pessoas não têm vida e vida com Deus? Porque elas acreditam, muitas delas até acreditam em Deus, eu tenho Deus, eu creio em Deus, mas ele está lá e eu aqui. Né? Mas a ideia de Deus não é isso, é esse que estou convosco todos os dias. Então, o Senhor te chama para ter assim, olha, nos chama, meus irmãos. Por quê? Porque Ele quer partilhar a vida dele conosco. Foi por isso que Jesus morreu, né? Para que o véu se rasgasse, não houvesse mais aquela coisa toda do Antigo Testamento. Gente, eu não sei se vocês já leram lá, quando você lê Levítico, lê Êxodo, lê principalmente o Pentateuco. Meu Deus, quando eu estou lendo agora, eu estou em Deuteronômio. Eu estou lendo, e o que sempre me chama a atenção é que eu fico imaginando assim, gente, como que eles tinham, como que era difícil oferecer um sacrifício a Deus, né? E quando você vê todas as ordens, olha, você só pode oferecer assim, assim e é o sacerdote, assim, para chegar, para você ter certeza de que o seu sacrifício foi oferecido a Deus. E hoje, meus irmãos, pensa nisso. A gente tem o acesso. A gente tem o acesso o tempo todo à palavra de Deus, a ter uma vida de intimidade com Deus.
não é? E de repente a gente deixa isso de lado, não é? Então, essa primeira parte aqui desse capítulo 4 de Provérbios traz essa ideia, tá? De uma vida profunda com Deus, de guardar, de reter, de ouvir instruções, de querer cada dia mais aprender. Ok? Eu estou tentando olhar um chat aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, aí vocês também podem me mandar, tá bom? Que aí qualquer coisa eu posso estar falando, tá bom? Eu respondendo, ok? Então, essa é a primeira parte. Aí, a segunda parte, estão de Bíblia aberta aí? Ok. Se não, olha aí, a segunda parte, vai lá. Fique ligado na sabedoria que vem do alto. Ela traz benefícios. Gente, Mayra tá olhando alguma pergunta aqui, mas é porque o computador não é meu não, viu? É da Mayla. Aí tá no nome, a conta tá no nome dela, ok? Por isso que tá aparecendo duas. Tá bom? Então já descobriram o segredo, né? Mayla tem computador, eu não. Brincadeirinha. Ok, voltando aí, vamos voltar. Versículo 5. De olho aí, estão de olho? Estão de olho no versículo 5 agora? Ok, então do versículo 5, como passei lá no PowerPoint, até o 13, ele vai nos convidar para vivermos em sabedoria, né? Para andarmos em sabedoria, andarmos da maneira, né, que agrada a Deus. Né? Andarmos dessa maneira que agrada a Deus, tá bom? Então, aí ele diz, olha, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueça das palavras da minha boca, dele não te apartes. Você vê, olha, que está sendo uma sequência aí, uma sequência de conselhos, né? Uma sequência de instruções, né? Instruções, todos nós precisamos sempre. Qualquer coisa na vida que a gente vá fazer, a gente vai ver que sempre tem instruções. Hoje, se você compra qualquer coisa, se você compra um celular, um iPhone, alguma coisa assim, você vai pegar, você vai ver que vem manual de instrução. Nada vem agora sem você, principalmente coisas que você não conhece, aí precisa ser instruído. Aí ele diz, olha, adquire, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem dela te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Olha que profundo isso aqui. Se andarmos na sabedoria, e a sabedoria, que a palavra de Deus e que Provérbios nos ensina, é a sabedoria que vem de Deus. É a sabedoria que lá em Tiago ele fala, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá a todos. Não é? Então, o andar em sabedoria faz toda a diferença. Aí ele diz assim, olha, guarda. Se você tem ela guardada no seu coração, ela vai te proteger. Né? Vai te proteger como? Porque ela traz orientações da palavra de Deus, do que é certo, da maneira como nós devemos viver. Então, ela vai nos proteger de cair em laços, como o Provérbios fala, de cair em coisas que aparentemente parecia que era legal, mas quando você anda em sabedoria, Deus dá o discernimento para você entender que não é por ali. Então, ela ela te protegerá. Por quê? Porque o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Olha aqui, o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Então, o princípio da sabedoria é que eu preciso de sabedoria. E essa sabedoria não tem em nenhum lugar para comprar, não tem em nenhum livro para achar, para você se especializar nela, se aprofundar e ser, nossa, agora eu sou PhD em sabedoria. Não tem, de maneira nenhuma. Essa sabedoria só tem aqui, meus irmãos. Nessa palavra que nós temos acesso a ela todo dia. Por isso que ele está dizendo, olha, o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. E adquirir sabedoria, que aí a gente vai ver, o princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor. Olha como vai ligando, tá vendo? O princípio da sabedoria é adquirir sabedoria. E a sabedoria é o quê? Temer a Deus. E temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Né? Temer não é ter medo de Deus, porque vida com medo é horrível. Né? Hoje a gente está vivendo uma vida de tanta incerteza que às vezes realmente nos dá medo.
E tem, o sentimento vem, a gente não adianta você querer dizer, não, ninguém, todo mundo cheio de coragem. Não, a gente tem horas que o medo bate mesmo, né? Mas não significa, coragem é você enfrentar essa, não deixar que o medo tome conta de você, como fez Josafá lá, né? O medo tem que te levar para correr para Deus, para ver que você depende de Deus. Né? Então, por isso, esse temer é dependência de Deus. Temor a Deus é depender dele. Eu dependo de Deus o tempo todo, tá? Então, ela te protegerá. O princípio da sabedoria. Ama, né? Olha, relacionamento de amor. Amor para com a palavra de Deus. Né? Pensa aí no amor que você ama sua esposa, ama seu pai, ama sua mãe, né? Esse amor ágape, esse amor de Deus, né? Então, é esse amor que a gente precisa amar a sabedoria para que ela venha nos proteger, né? Então, amar a Deus. Esse é o princípio. Estima, o princípio da sabedoria, adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Porque ela vai revelando, vai nos fazendo tomar decisões que são sábias, que são sábias. Essa é a segunda parte, né? Fique ligado na sabedoria que vem do alto. Ela traz benefícios, né? Então, ela só traz benefícios para nós. Dará à sua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória te entregará, né? Então, quando a gente age em sabedoria, a gente vê que Deus glorifica o nome dele através da nossa vida, né? Da nossa ação, da nossa prática dessa sabedoria. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão anos de vida. Olha que convite maravilhoso, né? Te multiplicarão anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçará. Aí ele vai dizendo os benefícios, né, da sabedoria. Se você vai correr, você não vai andar embaraçado, você não vai tropeçar, né? Por quê? Porque está andando. Então, mais uma vez, ele usa essa mesma palavra que ele usou lá no versículo 4. Ele diz, olha, retenha, guarde, é para você, não largues, guarda, porque ela é a tua vida. Então, o convite do Senhor, cada dia para a nossa vida é, Senhor, dá-me sabedoria, né? Me ensina a andar na sabedoria do Senhor, me faz o sábio, me faz entender a tua palavra, me faz viver a palavra, as promessas do Senhor, viver os mandamentos do Senhor, viver em obediência ao Senhor. Então, esse é o próximo convite que ele faz. Fique ligado na sabedoria que vem do alto. Ela traz muitos benefícios, né? Então, a gente não vai se embaraçar, não vai tropeçar, vai andar em retidão. Tudo isso você vai ver aí nesses versículos, né? Do 5 ao 13. Bem claro mesmo. Os benefícios da sabedoria. Aí, depois, o próximo passo que a gente vê nesse capítulo aqui é cuidado. As veredas dos perversos não é legal e não tem nada a ver com você. Aí vai do 14 ao 17. Olha a ligação que ele faz, né? Um andar em sabedoria nos faz refletir mais sobre os convites que não agradam a Deus. E ele usa essa palavra, justamente essa questão, a vereda dos perversos, ou seja, o andar dos perversos, o dia a dia dos perversos. Aí tem mais termos em Provérbios que fala sobre maquinar, né? Maquinar o mal. Então, todas essas coisas ele diz, olha, não entre nessa vereda, porque não é legal para você. Gente, olha aqui, se a gente for olhar assim, né? O sistema, as coisas que o mundo oferece, na sua maior parte, quando vem de perversos, né? Quando vem de perversos, não estou falando o mundo, a criação de Deus, eu não estou falando disso, né? Mas eu estou falando, quando a Bíblia menciona essa questão do mundo, é um sistema sem Deus, né? Que é isso que nós estamos vivendo. Por isso que a gente vê a boa parte da situação que a gente está vivendo, muitas coisas assim, é resultado, né, desse sistema que tiraram Deus.
e querem dirigir com a sua própria maneira de viver. Então, ele diz assim, então, por isso, por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Não é que nem não pode, é que não deve, que nem precisa, nessa maneira do andar do perverso. Por quê? Porque não é bom, e porque eles não têm nada de bom para nos oferecer. Aí não quer dizer, então, eu não posso agora me relacionar mais com ninguém? Que não seja cristão? Não é isso, você precisa se relacionar sim, mas até porque você tem que influenciar, você tem que brilhar onde você chega, precisa sim. Agora você precisa viver no mundo pensando que eu estou neste mundo, eu vivo, estou envolvida por esse sistema. A gente, talvez muitos de vocês, se fosse pensar o sistema político, econômico, agora essa crise, essa coisa, todos nós estamos envolvidos nele. Mas não significa que agora a gente vai se deixar ser levado por ele. Né? A gente vai pedir a sabedoria, a graça de Deus, a orientação do Senhor, para que a gente trilhe nesse caminho, sempre agradando a ele e deixando de lado as veredas do perverso. Então, cuidado, as ofertas ante Deus é o tempo todo, principalmente para vocês, jovens. Mas, por um outro lado, a palavra de Deus diz, né, que vocês são fortes. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e vencestes o maligno. A tentação vem de Satanás. Aí a palavra de Deus já diz, olha, vocês venceram. Então, essa coisa de dizer, porque é jovem, tem que fazer isso e aquilo, e não consegue ser um cristão autêntico. Não, isso já é uma mentira do diabo. Porque a palavra de Deus está dizendo que vocês são fortes e que vocês já venceram o maligno. Então, cada dia você tem a vitória em Cristo Jesus. Então, ele diz, olha, cuidado, então esse caminho aí não tem nada. E é tanto, olha, que ele vai bem mais fundo, quando ele diz assim, evita-o. Versículo 15, eu estou lendo, viu? Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele, passa largo. Quer dizer, em outras palavras, gente, não corra para a tentação, não corra para perto desses que querem te levar para longe de Deus, não passa longe, fica longe, fica longe, evita, não passe por ele, desvia-te, pois não dormem, por quê? Porque o que está por trás de tudo isso? O mal. É sempre o mal que está por trás de tudo isso. Olha como ele diz lá no 17. Porque, no 16 e 17, fala assim, olha, porque não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Olha, gente, olha, isso aqui é muito forte. É um intento do ser humano sem Deus, sem temor a Deus. É sempre levar para o mal. E eles ficam maquinando, até conseguir. Aí a palavra de Deus, né, através desse livro de Provérbios, vai nos dando orientação, dizendo, olha, fica longe, porque o propósito deles, vocês já sabem, é te levar para longe de Deus. E o mal é longe de Deus. Né? Então ele diz, olha, fique esperto, eles comem o pão da impiedade, bebem o vinho das violências. Olha, gente, se não é o que nós vivemos, como que a palavra de Deus é tão atual? É o que nós vivemos, né? Aí depois ele diz, olha, então, fique esperto nisso aí, tá? Essa vereda não tem nada a ver com você. E o próximo passo, ele faz um contraste entre a luz e as trevas. Aí, no versículo 17, ele diz assim, olha, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, andar no caminho do Senhor, andar nessa vida que a palavra de Deus nos propõe, é um constante crescimento. Vai brilhando, cada dia, até chegar o dia perfeito, ser dia perfeito, né? Até chegar ser dia perfeito. E qual é esse dia perfeito? O dia que o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. O dia que nós iremos nos encontrar com Ele. Né? O dia que nós iremos nos encontrar com Ele. Aí pronto, aí cessou essa guerra de carne e espírito. Né? Aí você sim caminha para a perfeição. Então, a vida cristã é brilhar, a luz que brilha. Aí ele faz esse contraste, ele diz, olha, a vereda dos justos
né? Como a luz da aurora. Cada dia ela brilha mais. Tem até uma música, né, sobre isso também. Eu não sei se vocês lembrarem, mas deve ter alguma música, né? Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aí faz o contraste. Veja que todo o capítulo está direcionado também a isso, né? A uma comparação. E o livro de Provérbios tem capítulos que é bem mais forte. O justo é assim, o que teme a Deus é assim, e o ímpio é assim, né? E o que não é sábio é assim. Aí ele chega e diz assim, olha, a vereda do justo é como a luz da aurora, mas o caminho do perverso é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam, né? Então, trevas, é escuro, porque a ausência, o escuro é a ausência de luz, né? Se não tem luz, a gente vê, a noite vai chegando, aí vem a escuridão, no outro dia você vê que o sol já nasce e já traz a claridade, né? Então, e essa vereda dos perversos é sempre a escuridão. Eles não sabem aonde vão chegar, né? É tanto que você vê que as pessoas que não temem a Deus, elas têm medo do destino eterno. Por quê? Porque eles não sabem para onde vão de maneira nenhuma. Aí eles têm medo, né? Então, porque vivem tropeçando, ok? Então, esse é o convite aí para tomar cuidado, né? Que você é justo, você é vereda, a sua vereda é como a luz da aurora. E depois, é preciso ir mais fundo na palavra de Deus. No versículo 22, dos 20 até o 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e os meus ensinamentos inclinam os seus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração. Então, guarda a palavra de Deus sempre no seu coração. Nós já falamos muito sobre isso hoje. Aí, de novo, ele vai aqui. É interessante você ver que ele fala no início sobre essa importância, depois ele volta de novo a mencionar. Provérbios é sempre assim, né? Ele fala sobre uma coisa, depois coloca outro assunto aí no meio, para depois nos levar de volta para o propósito que ele quer, né? Então, porque são vidas para quem acha, saúde para o seu corpo. Então, quer ter corpo sadio, mente sã, corpo são, vida santa. Então, guarda os mandamentos do Senhor, guarda no seu íntimo, né? Aí depois, o próximo é quando ele diz, né? Que foi o que eu propus para vocês, o versículo 23, né? O importante é proteger o seu coração. Por quê? Porque do coração é onde procede, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida, né? Então, quando a gente pensa em guardar o coração, é você ouvir, que aí no versículo 24, 23, a proposta é essa, guardar o coração. Aí do 24 até o 27, você vai ver que ele te leva mostrando para isso. Então, guardar o coração abrange mente, sentimentos, emoções, não é? Guardar o coração é a decisão tomada no íntimo. Guarda o seu interior. Não está falando daquele coraçãozinho que eu coloquei lá só para ilustrar. Não é isso. Mas é aquilo que está, o nosso interior, né? Guardar. E a palavra de Deus diz que a boca fala. Talvez se a gente estivesse em sala de aula, aí vocês já iam completar, né? A boca fala aí aquilo que o coração está cheio, né? Então, vários textos falam sobre essa questão do coração. O que você está enchendo no seu coração? Porque é essa tomada de decisão, né? O lugar onde é demonstrado as nossas ações. Aí ele vai aqui nesse versículo até o 24, quando ele diz, olha, guardar o coração tem a ver com o que você fala, tá? Porque, olha, desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Olha como está bem relacionado com isso, né? Se eu guardo o meu coração, eu vou falar coisas que edificam. Eu vou falar coisas que encorajam os outros, né? Eu vou falar coisas que dá ânimo, que te carrega, que te leva mais perto para Deus. Aí, se você não está com o coração guardado, muitas das vezes pode falar coisas que vai machucar as pessoas, ou vai levar as pessoas para longe de Deus, né? Então, esse guardar o coração é cuidar daquilo que nós falamos. Aí, a outra coisa, esse guardar o coração, no versículo 25, é também cuidar daquilo que você vê.
Cuidar daquilo que você vê. Lembra aí da música de criança? Cuidado, olhinho no que vê. Então, cuidar daquilo que você vê. Né? E é interessante como que é comprovado, né? Que se a gente enche a nossa mente com coisas que não são legais, que não faz bem nenhum, como que isso nos traz, né? Nos deixa ruim, nos deixa triste, nos deixa deprimido, nos deixa amargurado, deixa a pessoa amargurada. Né? Isso é muito claro mesmo. Agora, principalmente, né, nesse tempo aí que a gente está aqui, parece que a opção é televisão ou coisa assim. Não, tem outras opções, viu? Cuidado no que você está vendo, né? Pensar que, poxa, não tenho que levantar tão cedo, então posso ficar vendo aquele filme. Legal, ver filme é muito bom, tem muitas coisas boas, mas precisa sempre tomar cuidado com aquilo que vê. E é isso que está dizendo, olha, guarda o teu coração, por quê? Porque dele procede as fontes de vida, tá? Então, e também cuidar daquilo que você faz, olha, é falar, ver e fazer, tem a ver com a vida prática. Não adianta você pensar assim, que ser cristão não é praticar a palavra. Não, muito pelo contrário. Guardar meu coração tem a ver com o que você faz, tá certo? Lá no versículo 26 e 27. Condena a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos serão retos. Então, guarda o teu coração, teme a Deus, anda em sabedoria, e todos os teus caminhos, para que todos os teus caminhos sejam retos. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Tá bom? Então, essa é a palavra de Deus, assim. Se a gente fosse ficar um pouco mais nessa questão de guardar o coração, a gente ia ver que tem muitas outras coisas que nós podemos aprender. Mas que a gente guarde nesse sentido de pensar, eu preciso cuidar no que eu falo, eu preciso cuidar no que eu vejo e eu preciso cuidar naquilo que eu faço. Né? Então, é resultado. Né? Aquilo que está guardado na minha boca, que eu falo, é resultado daquilo que eu vejo. De que eu estou enchendo? Né? O meu coração. E esse encher o coração vai me levar à ação. Não tem como separar. Tá bom? Então, essa é a palavra de Deus. Agora para nós. Agora, vamos lá. Se vocês quiserem falar alguma coisinha, perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, aí eu estou pronta. Tá bom? Quem vai se manifestar aí? Quem está aí, gente? Só me diga aí quem está aí. Eu posso falar? Está escutando? Pode. Tem um outro versículo também que eu estava memorizando semana passada que combina com o que a senhora falou, né? Deixa eu ver se eu me lembro ele. É Filipenses 4:8. Né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Acho que já encaixa direitinho no que a senhora passou hoje. Sim, com certeza. Paulo fala muito, né, sobre essa questão do que pensar, porque o que nós pensamos vai ser resultado, né? E é interessante que nesse versículo aí ele ainda fala tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Aí ele ainda diz assim, olha, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Então, pensamento nos leva à ação. E aí, quem mais, gente? Quem mais está aí? Tem mais alguém aí? Algum comentário sobre a mensagem? Alguma coisa para... algum compartilhamento para a gente nos fortalecer mais? Gente, deixa eu falar. Hoje foi a minha primeira aula assim, viu? Eu não sei como ficou, mas eu espero em Deus que... mas, assim, o propósito é estar nos edificando. Então, se vocês tiverem ideias, eu estou aberta para isso, tá? Estou começando a mexer nesse negócio aqui hoje, viu? Eu usava muito, era antigamente o Skype, né? Eu quero até agradecer o Jonatas também. O Jonathan, né? Uns dias atrás, ele até tentou também, né? Entrar nessa... E eu não sabia como, né? Aí, mas ele também deu a dica, viu, Jonathan? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. E a todos vocês, né, irmãos? Estão empenhados agora em como a gente